Graça e paz, pessoal. Bom dia que o galo já cantou. Que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje, seguindo o nosso texto, está no capítulo 3 de Lucas, que diz: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tiraconites, em Lisânias, tetracarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. A toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira de que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Amém. Então João, um homem que tinha uma identidade firmada no Senhor, recebe do Senhor o que ele deveria fazer: pregar o arrependimento, preparando o caminho para o Senhor, cumprindo a promessa, a profecia que tinha sido dada a sua mãe e a seu pai. E ele então prega um batismo de arrependimento, onde as pessoas de fato se arrependiam e mudavam, transformavam sua vida, preparando, aguardando a vinda do Messias, do nosso Cristo. E é incrível porque aí algumas pessoas estavam perguntando aqui, né? Os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que muitas vezes eram corruptos, né? Que cobravam mais impostos do que deveriam, cobravam valores acima e ficavam para eles. Assim como os guardas ali também, né? Os soldados. E nós que devemos fazer: não receber extorsão, não praticar extorsão. E quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei dos guardas, quando Jesus tinha sido levado à sepultura e os guardas receberam suborno para falar que quando Jesus ressuscitou, que tinham roubado o seu corpo, que os seus discípulos tinham entrado e roubado o seu corpo no túmulo, e eles aceitaram aquele suborno, né? Então, provavelmente não eram os mesmos guardas, né? Muitos guardas do Império Romano. E João também diz para dividirmos, né? Amarmos o próximo. Quem tem 2 túnicas, dê uma. A quem não tem, faça o mesmo com a comida. E ele pregava com palavras duras, né? Chamando de raça de víboras, para que se arrependessem, que o reino dos céus é de fato chegado e tem que haver um arrependimento genuíno. Não existe salvação sem arrependimento, é isso que nós temos que ter em nossa mente. Não existe evangelho sem o arrependimento de uma vida antes de Cristo, de viver o pecado que nós vivíamos antes de Cristo. Não existe. A
gente não consegue ter acesso, não consegue se amadurecer na fé, amadurecer na palavra, se nós não tivermos um arrependimento genuíno daquilo que nós vivíamos, um arrependimento daquilo, e para ter o perdão aos pecados, a esses nossos pecados, nós temos que ter de fato um arrependimento para ter esse perdão e a salvação através de Cristo. E se nós não temos um arrependimento, nós vamos ter enquanto nós estivermos estudando a palavra, enquanto estivermos gastando tempo lendo a palavra do Senhor, porque aí o Espírito Santo vai nos confrontar e vai nos levar e vai falar: você vivia isso, você fazia aquilo, hoje você não vive, mas isso vai gerar o arrependimento genuíno. O arrependimento não é que a gente vai ficar se martirizando para o resto da vida quanto a isso, mas vai haver no nosso coração uma transformação de mente, vai falar assim: caramba, eu vivia isso e isso não faz mais parte da minha vida, eu não quero mais ter isso. E você vai sentir o arrependimento verdadeiro no seu coração quando você de fato for confrontado pelo Espírito Santo. E aí você vai entender a necessidade de buscar o perdão nele ali e ser perdoado ali. E para sermos perdoados, nós temos que perdoar também aqueles que nos ofenderam, aqueles que os nossos devedores de perdão, não é isso que diz no Pai Nosso que nós tanto oramos. E nós temos que viver isso que nós oramos, que nós fomos ensinados a orar desde pequenos, e a palavra, o Senhor, próprio Senhor Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Então nós temos que buscar esse entendimento na palavra e buscar esse arrependimento e transformação, porque depois, quando nós tivermos de fato um arrependimento, nós não faremos mais essas coisas que essas pessoas diziam, né? O que devemos fazer então é não fazer mais, não praticar mais. E quando há um arrependimento genuíno, verdadeiro, qualquer resquício de vontade ou a oportunidade para cometer esses tipos de pecados ou os pecados que nós vivíamos, nós somos confrontados na hora e não desejamos mais fazer. Causa repulsa em nós só a ideia de talvez pecar novamente nessas situações em que nós já vivemos uma vez. Então o arrependimento ele deve vir para poder haver salvação em nosso coração, em nossa mente, transformação da nossa mente, para podermos cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas e sermos achados fiéis, porque não adianta nós fazermos tanto pelo Senhor e quando chegar um encontro com Ele, Ele vai falar: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Porque muitos vão praticar boas obras, fazer muitas coisas em nome do Senhor, mas não é a vontade dEle e não está fazendo corretamente, como diz a palavra dEle. Vai falar: eu não vos conheço. Então nós temos que ser achados dignos e fiéis, servo bom e fiel. É isso que nós devemos ser, buscar o arrependimento e fazer tudo aquilo quanto Ele nos pede, não aquilo que Ele não nos pede. Amém? Então, você possa encontrar o arrependimento em tudo quanto já viveu. Isso é maravilhoso, isso é libertador e transformador. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.